E aí pessoal, esse vídeo ele aborda técnicas para você já ir para a prática no Photoshop. Eu vou ensinar algumas ferramentas para você criar publicações e já ser prático na utilização do Photoshop. Logo depois da vinheta, segue aí. Essa daqui, ela é a interface do Photoshop. Então assim, ele já é uma ferramenta bem profissional, beleza? Por padrão, eu vou te explicar aqui algumas das ferramentas que a gente utiliza e, na verdade, usual mesmo, você me mexer e já começar a criar, tá? Aqui você tem o menu de navegação na parte superior, que isso aqui é padrão basicamente nos softwares. Você tem arquivo, você tem um editar, você tem imagens, camadas, janelas, que é importante, que às vezes se você excluir alguma janela você tem como voltar por aqui, e ajuda. Do lado esquerdo você tem algumas ferramentas de utilização direta na imagem. Então a gente pode ter a opção de mover, que seria essa daqui, de seleção, isso daqui também é uma de seleção, uma ferramenta mágica, a pinça para você puxar a tinta, isso aqui eu vou tudo explicar na prática, tá? Só estou te passando por cima. Essa opção aqui de band-aid, ela faz correções, essa daqui também é muito importante da gente utilizar. A ferramenta de brush, que seria pintura livre, o carimbo, tem a borracha, a lata de tinta, caneta, texto e o seletor também. Aqui você tem o guia de zoom e o guia de movimentação. Essas duas aqui também é importante a gente utilizar. Essa opção aqui embaixo seria a seleção de cores. Então aqui, ó, quando você clica aqui, você tem duas cores selecionadas. A cor primária e a cor secundária. Se por acaso você apagar qualquer elemento da imagem, ela vai ficar com a cor secundária. Entendeu? A cor primária é a cor do brush, a cor do texto é o que você vai jogar em cima. A cor secundária, geralmente, quando você apaga, ela vai ficar de fundo. Tá, beleza? O Photoshop, ele trabalha por camadas. Então você consegue criar camadas para você ir criando a sua arte. Então tem arte que você faz em uma camada só, tem arte que você faz em duas, tem arte em três, assim sucessivamente. Aquela questão que eu estava te falando, da gente sempre salvar o arquivo no PSD, é exatamente por isso. Porque quando você salva em JPG, que é uma extensão comum, ou em PNG, que é uma extensão que a gente utiliza também para a internet, ela vai compilada numa camada só. Então ali você não consegue mais ter acesso àquelas camadas, porque já está tudo junto. Quando você salva no arquivo do Photoshop, você vai salvar de acordo com as camadas que estão aqui. Então se você criar uma arte onde tem 10 camadas e depois você quiser alterar alguma dessas camadas, você tendo o arquivo em PSD, você vai conseguir fazer isso. Se você tiver o arquivo em JPG ou em PNG, você não vai conseguir. Você vai ter que basicamente criar tudo novamente. Tá? O que eu vou fazer para facilitar ainda mais o seu entendimento? Eu vou entrar aqui no site e vou baixar uma arte do site da ICT, que é uma arte que já tem algumas camadas e a gente vai trabalhar em cima dela. Tá aqui. Qual que é o padrão que você vai sempre criar os arquivos? Para você criar, você sempre vai vir aqui em arquivo e aqui você vai clicar em novo. Quando você clicar em arquivo novo, ele vai te perguntar qual que é o nome do projeto que você está criando e ele vai te dar aqui as dimensões, tá? Essas dimensões é aquela questão que eu estava te falando. Ele vai ter a medição em pixels, que é o mais padrão que a gente utiliza para a criação da web, e você tem outras dimensões também, por exemplo, centímetros, milímetros, e aí por aí vai. Por padrão, eu sempre utilizo pixels e centímetros, mas você pode alterar também. A gente usa pixels por quê? Porque é um projeto, é a extensão mais utilizada na web. Então, assim, para a gente fica mais fácil da gente criar. Dependendo do que você for criar, você vai ter que ter um padrão dessas dimensões. Por exemplo, vamos supor que a gente queira criar uma arte para a gente publicar no Instagram. Então a gente precisa saber qual que é a medida padrão do Instagram. A gente sabe que é quadrado. Então a gente poderia criar, por exemplo, 500 por 500, que é uma extensão boa. Você tem 500 pixels de largura e 500 pixels de altura. Então você teria uma foto quadrada. Se você tiver alguma dúvida, você pode vir aqui no Google e digitar aqui, ó, padrão imagem Instagram. Aí tem vários sites, e até mesmo o site oficial geralmente te dá os tamanhos, tá vendo? E ele sempre vai te dar o tamanho em pixels, tá vendo? Então aqui, por exemplo, ele está falando aqui, ó,
O tamanho recomendado para as fotos postadas é de 1080 por 1080. Então já vamos criar no padrão, 1080 por 1080. Então quando você for criar, você sempre procura. Com costume, quando você começar a editar, você vai ver que isso é meio que um padrão. Você já vai ter isso em mente, você já vai digitar, vai vir automático. Então vamos pôr aqui 1080, né? Que foi o que ele falou lá. Não foi? 1080, beleza. 1080 de altura, de pixels, e 1080 pixels de largura, tá? A gente pode deixar por padrão 72 de resolução, tá? Isso por quê? Porque a gente está criando uma imagem para a internet. A gente não está criando imagem para impressão. Então, se você for fazer um arquivo para impressão, você vai colocar 300 de dpi, que seria essa resolução. Se for uma imagem só web, você pode colocar 100 ou 50. De 100 para baixo é interessante. 50 a 100 ali é interessante. Vamos por 70 aqui. Modo de cores. Você pode deixar sempre RGB, que são 3 escalas de cores. Se você quiser alterar, por exemplo, quiser criar já o arquivo com um tom de cinza, você pode criar, vou fazer aquele tom só de cinza, mas não é necessário, porque eu vou te ensinar como que faz essa escala depois, não tem problema. E o CMYK, que é CMYK, é as cores que geralmente a gente manda de impressão. Então, por exemplo, quando você for fazer algum tipo de impressão, arte para impressão, prioriza as cores CMYK. Que aí, por exemplo, quando você for mandar para a gráfica, se você mandar na cor RGB, dá a diferença da cor CMYK. Entendeu? Então isso aí é bom você ter em mente. Cor CMYK, impressão, gráfica, impressora normal e tudo mais. RGB você pode usar ele para web sem problema nenhum. Tá? A gente vai usar o tom RGB. Os demais aqui não tem necessidade de você estar alterando não. Tá? Pronto, você vai dar OK, ele vai criar o arquivo. Beleza, criou. Aqui a gente está com um fundo branco, a gente já tem a primeira camada aqui, que é o plano de fundo. Então em cima dela a gente vai criar. Eu vou te passar 2 macetezinhos que me ajudam bastante. Primeiro, a tecla Z do teclado. Toda vez que você apertar a tecla Z do teclado, ele automaticamente já puxa o atalho de zoom, que seria loop. Então você vai conseguir dar zoom na sua peça ou voltar para o tamanho original da peça. Vamos ajustar a tela. Isso significa o quê? Que é bom, cara. Às vezes você joga muitos elementos aqui, você quer dar um zoom para dar uma edição específica no elemento, você aperta a tecla Z, você não precisa vir aqui nesse menu, clicar aqui para depois vir. Você só tecla Z e já dá o zoom. Outra tecla que eu uso bastante é a tecla T, que é a tecla de texto, que seria a ferramenta de texto. A gente vai fazer o seguinte para facilitar. 1080 por 1080 é o tamanho recomendado do Instagram. Só que como eu estou fazendo a captura da tela e estou abrindo o Photoshop, meu PC está um pouco sobrecarregado. Então a gente vai trabalhar com a imagem um pouco menor. A gente vai trabalhar com a imagem... Eu estou apertando as teclas já, tá ali, eu tenho costume de explicar. Se você estiver editando e quiser criar um novo arquivo, você pode clicar Ctrl e N. Segura a tecla Ctrl e aperta N de novo ou de New. Aí ele vai cair naquele padrãozinho, tá vendo? Você pode criar quantos arquivos você quiser, entendeu? Por exemplo, você está trabalhando uma arte, aí surgiu uma ideia sua, você fala, não, eu quero criar outra arte, sem desfazer dessa. Você dá Ctrl N, coloca aqui os padrões que você quer, certo? E dá OK. Ele já vai vir aqui em cima, ó, o tabinho, tá vendo? Então você consegue navegar nas duas artes com o Photoshop, entendeu? Se você quiser, às vezes, puxar um elemento de uma arte para outra, você consegue fazer por aqui sem problema nenhum, entendeu? Ah, eu quero criar outra arte, você cria normal. A única coisa que vai acontecer é que quanto mais projetos você criar aqui, mais arte você criar aqui, mais você está deixando seu computador mais carregado. Então, o bom é sempre você trabalhar com a arte só para salvar e depois começar uma outra arte, que aí você deixa o seu computador bem mais leve, tá? Então aqui a gente vai trabalhar com essa arte em 400 por 400, que... A teoria é a mesma, não muda. Beleza, então eu tenho a tecla Z, que é a tecla de zoom. Se eu clicar com o botão direito, com o botão esquerdo, eu estou dando zoom, estou aproximando. Se eu clicar com o botão direito, tem essas opções mais comuns e tem mais duas, mais um, menos um. Eu tenho o costume de ajustar sempre a tela. Então se eu der muito zoom e quero voltar, ver como é que a arte está ficando, eu ajusto ela a tela, a arte ela compila e eu consigo ver tudo aqui. Se eu quiser dar um zoom específico, eu posso ir lá e dar o zoom. Se eu quiser acessar uma área específica, eu posso clicar e arrastar que ele vai lá naquela área específica. De vez em ficar clicando, beleza? Então eu volto aqui nessa área. Eu tenho a ferramenta de T, que é a ferramenta de texto.
Então eu cliquei em T, automaticamente ele já cai no texto. Se eu clicar aqui, ele já vai me dar a opção de escrever o texto. Ah lá, então aqui eu já posso digitar a minha arte. Por que está branco aqui? Aqui está branco porque a ferramenta de texto está selecionada a cor branca. Tá vendo aqui em cima, a cor branca? Quando eu clico o texto, eu entrei na ferramenta de texto, certo? Cliquei aqui para digitar. Tá me dando a opção de digitar. Você, bom dia. Quando eu clico aqui, a minha opção aqui está na cor branca. Se eu mudar a cor aqui para uma cor preta, você já vê que o texto vai vir para a cor preta. Do lado direito, você tem um campo aqui de camadas. Então a gente sempre vai trabalhar em cima dessas camadas. Por padrão, como eu estou tentando te direcionar mais funcionalmente, o que eu te indico? Utiliza esse campo como camadas e esse campo aqui em cima como histórico. Você vai vir aqui, ó, em janela, você vai vir aqui, ó, em histórico, certo? E vai clicar. Cadê histórico? Histórico. Cliquei. Ele vai abrir essa guiazinha. Você pode clicar aqui, ó, e arrastar ela para cá. Histórico, tá vendo? Por quê? Tudo que eu for fazer aqui, tudo que eu for fazendo, esse histórico ele vai armazenando. Se por acaso eu fiz uma edição e não gostei dela e eu quero retornar, você pode vir aqui e apagar e deletar, tá? Se por acaso você errar também, tem um Ctrl Z, que é uma tecla de atalho também para você refazer aquilo que fez. Por exemplo, eu apaguei, mas eu quero refazer. Você dá o Ctrl Z, ele volta, certo? Então você deixa a camadinha aqui e o histórico aqui, beleza? Então agora a gente vai partir necessariamente para o desenvolvimento da arte, tá? É isso aí, pessoal. Essa primeira aula, ela é uma aula introdutória, certo? A próxima aula a gente vai começar a editar o arquivo e criar a nossa publicação. O link da próxima aula vai estar aqui na descrição. Se você gostou, dá aquela curtida e pode compartilhar assim, sem medo. Desde já, obrigado.